Graça e paz, amados irmãos. É uma grande alegria estar convosco. Trago-vos as saudações da Primeira Igreja Batista de Lisboa. É um grande privilégio. Eu já tinha visitado as vossas instalações 2 vezes, mas é a primeira vez que temos o prazer de adorar convosco. Quero que saibam que temos ouvido acerca de vocês, o que é que Deus tem feito no vosso meio. Quero também que saibam que nós oramos por vós. E esta é uma grande alegria, é esta unidade que nós podemos viver, mesmo com pessoas que nós não conhecemos, que nós nunca vimos, que temos o privilégio de poder estar convosco, mas já orávamos por vocês antes de vos conhecermos pessoalmente. Tem sido um grande prazer também poder crescer e conhecer o vosso pastor, tê-lo também como um dos alunos da nossa escola, e podermos crescer juntos, porque na verdade estamos unidos numa mesma fé, num mesmo Evangelho, num mesmo Senhor, num mesmo Deus, num mesmo Espírito, num mesmo batismo, numa mesma esperança. Amém? E por isso mesmo, enquanto nós pensamos sobre o vosso aniversário, sobre mais um ano do estabelecimento desta igreja aqui, podemos pensar um pouco, mais uma vez, sobre quem somos e porque é que nós existimos. E por isso convido-vos a um texto que é muito conhecido, no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Vamos focar nos versículos 18 a 20, mas por uma questão de contexto, vamos ler dos versículos 16 a 20. Mateus, capítulo 28, 16 a 20. Diz-nos assim a palavra de Deus. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até à consumação dos séculos. Amém. No Evangelho segundo Mateus, estas são as últimas palavras que o Senhor Jesus diz aos seus 11 discípulos. Lembrem-se, são 11, porque Judas já se tinha suicidado, Matias ainda não tinha sido eleito e, portanto, são 11. E gostaria que nós pudéssemos voltar a estas palavras que já se tornaram, penso eu, muito familiares para aqueles que cresceram nos bancos da igreja ou já são cristãos há muitos anos, de certo já ouviram estas palavras muitas vezes. Mas é bom que nós voltemos mesmo às palavras que nos são familiares, em primeiro lugar porque elas se tornaram conhecidas por uma razão, certo? Fazem parte de questões fundamentais da nossa fé, mas ao mesmo tempo é bom voltarmos porque a palavra de Deus, se por um lado ela é clara e simples, por outro lado ela é profunda. E é bom que voltemos às mesmas coisas para nos lembrarmos e para nos aprofundarmos nelas. E desejo que os irmãos entendam que enquanto vamos avançando por este texto, enquanto procuramos compreendê-lo, que muitas vezes o contexto, e penso que este é o caso, o contexto desta passagem é tão importante como as palavras propriamente ditas. Que as palavras de Jesus têm um contexto que precisa de ser entendido e lermos estas palavras à luz desse mesmo contexto. Notem em primeiro lugar, estamos a ler o capítulo, aquele que nós chamamos o capítulo 28 do Evangelho segundo Mateus. Lembrem-se que os capítulos e os versículos foram acrescentados já numa fase muito posterior,
certo? Nós normalmente lemos porções das Escrituras, porque seria muito difícil lermos o Evangelho de Mateus todos juntos agora e depois ele ser exposto num só dia. E, portanto, aquilo que normalmente fazemos nas igrejas evangélicas é normalmente seguir um livro, como o vosso pastor está a fazer com os livros de Daniel, e pegarmos em pequenas porções, mas queremos sempre lê-las no contexto de um todo. Este é o capítulo 28. E por isso o capítulo 28 tem que ser lido no contexto e na sequência de todos os outros capítulos anteriores. E por isso gostaria de vos convidar a pensarmos um pouco neste texto em 4 pontos simples. 4 pontos simples. Número 1, o fundamento. Número 2, a comissão. Número 3, a promessa. E número 4, o propósito. O fundamento, a comissão, a promessa e o propósito. Vejam o versículo 18. Primeiro ponto, o fundamento. Jesus diz: toda a autoridade ou poder me foi dada no céu e na terra. E agora notem, qual é a primeira palavra, ou segunda, em algumas traduções que nós vemos no versículo 19. Jesus começa por dizer-lhes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto. O que é que portanto significa? É como se Jesus dissesse: com base no que eu acabei de vos dizer, vão e façam discípulos. Se as palavras de Jesus fossem como um edifício, o versículo 18 é como o fundamento desse edifício. É o que dá a estabilidade a todo o edifício. O edifício mantém-se visível e em pé porque tem aquele fundamento. E portanto o primeiro ponto de hoje é exatamente este mesmo, de que o mandamento, a grande comissão, como nós a conhecemos, que Jesus dá aos 11 discípulos, tem como base a autoridade que o próprio Jesus ganhou na sua ressurreição. Vejam que é o próprio Jesus que diz que foi uma autoridade que lhe foi dada. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Quando? Na sua ressurreição. É o que nós lemos, por exemplo, em Romanos 1,4, de que ele foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. O resultado final do ministério terreno de Jesus, em particular da sua morte e da sua ressurreição, foi a de que Jesus, o homem, ganhou autoridade sobre todas as coisas. Entendam isto, irmãos. A ascensão de Jesus é como que a cerimónia de coroação. De que Jesus cumpriu todas as coisas, como nós já ouvimos hoje, de que Jesus obedeceu ao Pai em todas as coisas, Ele cumpriu toda a lei, de que Ele morreu, de que Ele ressuscitou, mas depois ascendeu aos céus e sentou-se no seu trono. E Ele é o Rei. E Ele é o Senhor. E antes de ascender aos céus é exatamente isso que Ele diz aos seus discípulos. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Tudo é meu. Eu sou o Rei. Este é o tema central, ou um dos temas centrais do Evangelho segundo Mateus. É o reconhecimento do Rei Jesus. Mateus escreve este livro para convencer ou para lembrar os seus leitores de que Jesus é o Messias prometido pelos profetas, certo? Não é preciso ser um leitor muito atento das Escrituras para começar a ler o Evangelho de Mateus. E o que é que vemos uma e outra vez logo nos primeiros capítulos? Para que se cumprisse o que diz a Escritura. E depois cita a Escritura. Porquê? Porque o evangelista está a querer convencer ou lembrar aqueles que estão a ouvir a palavra de que Jesus é o Messias prometido. De que Ele cumpriu todas as coisas que tinham sido escritas acerca dele. Ele é o Rei esperado. Ele é o descendente prometido de Abraão. Ele é o filho do rei David. E no final do Evangelho segundo Mateus, aquilo que nós temos, no versículo 18, é Jesus a apresentar-se como Rei. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra.
Mas agora nota, irmãos, porque isto é muito importante também para o nosso contexto e para as nossas circunstâncias. Porque o evangelista deseja que o leitor note um contraste, uma tensão, se assim podemos dizer, entre esta realidade, Jesus é rei, e aquilo que as pessoas pensam ou como é que as pessoas reagem a esta realidade, em particular dos seus discípulos. De que esta tensão no texto é muito importante para nós, porque nós tomamos, obviamente, a ressurreição do Senhor Jesus enquanto garantida, certo? Acreditamos nós que o Senhor Jesus ressuscitou? Sim? Amém? Sim, é exatamente isso que nós estamos a celebrar hoje. Aliás, deixem-me dizer e louvar-vos por ver um hino e ter cantado um hino que normalmente associamos à Páscoa, cantado hoje. Jesus ressuscitou. É isso que nós celebramos todos os domingos, certo? Porque esse é o fundamento, é a base da nossa fé. Se o Senhor Jesus não ressuscitou, nossa fé é vã, é vazia, ela não tem qualquer sentido. Sustentamos-nos em quê? Num homem que foi morto? Não, nós sustentamos a nossa fé no nosso Deus, que se tornou homem, que morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu aos céus e que irá voltar. É essa a nossa fé. Mas ao mesmo tempo notem, porque os discípulos não estão no mesmo momento da história que nós. Os discípulos estão a viver aquele momento, naquela altura. A ressurreição ainda não é dada como algo garantido. E o evangelista Mateus não esconde esta tensão. Os discípulos ainda não tinham compreendido de forma completa o que estava a acontecer. Vejam o versículo 17. Que eles vão para o monte, que Jesus lhes tinha dito, e depois diz-nos o versículo 17, e quando o viram, adoraram. Mas alguns duvidaram. Perante o que eles veem, a realidade, Jesus ressuscitou. Nós temos adoração, mas também temos dúvida. Na primeira Páscoa, a adoração existiu no meio da dúvida. E o tema da dúvida é um tema que é muito explorado pelo evangelista ao longo de toda a narrativa. É exatamente neste evangelho que nós ouvimos várias vezes aquela expressão homens de pequena fé. Lemos isto em 6:30, 8:26, 14:31, 16:4. No evangelho segundo Mateus, todos duvidam, incluindo aqueles que estão mais próximos do Senhor Jesus. No Evangelho segundo Mateus, até João Batista duvida. Vejam no capítulo 11. Os discípulos são os discípulos que fogem quando Jesus é preso. E agora na ressurreição, os discípulos duvidam. Pensem nisto, irmãos. A natureza humana pecaminosa duvida. Como nós não sabemos todas as coisas, como vivemos num mundo caído, o ceticismo é inerente à condição humana. Temos de distinguir permanentemente aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. No Evangelho segundo Mateus, muitos duvidam, mesmo aqueles que estão mais próximos do Senhor Jesus. Jesus morreu à vista de todos. E agora Jesus ressuscita e aparece a alguns. E antes de ascender aos céus, imaginem isto, ele comissiona 11 para evangelizar e para trazer estas boas notícias a todo o mundo. Mas agora pensem nisto, irmãos. Neste contexto, a comissão do Senhor Jesus é, no mínimo, estranha. Sabem porquê, irmãos? Porque Jesus está a comissionar aqueles 11 discípulos nos quais nós ouvimos nos capítulos anteriores e estamos a ouvir agora, que são discípulos que duvidam, que são discípulos que são medrosos, que são discípulos que foram cobardes, que são discípulos que, à medida do ministério terreno do Senhor Jesus, não compreendem o que Ele está a dizer, uma e outra vez, e outra vez, e outra vez, e outra vez, e Jesus agora comissiona-os, aqueles mesmos discípulos, para levarem aquela notícia até aos confins do mundo. Isto pode não fazer sentido, isto pode parecer uma loucura. É que ainda por cima as circunstâncias que eles vivem parecem ser todas contrárias a eles. Neste exato momento já existem planos para encobrir a ressurreição do Senhor Jesus. Os mesmos líderes judaicos que tiveram o poder e influência para condenar e crucificar Jesus são os mesmos que vão perseguir aqueles discípulos.
É por isso, irmãos, que a pergunta legítima que nós devemos fazer neste contexto é: são mesmo estes homens, estes 11, que Jesus está a comissionar para alcançar o mundo inteiro? Façam um esforço para entender aquilo que parece quase ser ridículo. Pensem nos discípulos e na sua fragilidade. Humanamente falando, todas as condições estavam criadas para esta comissão ser um fiasco completo do ponto de vista humano. Um projeto no qual nós não investiríamos €1 se nos fosse proposto. Mas agora, ao mesmo tempo, quero que os irmãos contrastem esta realidade, estas circunstâncias, com o presente. Passados 2000 anos, qual é a realidade da fé cristã? Perguntamos, será que a comissão que Jesus deu aos discípulos foi ou está ou não a ser cumprida? Aqueles discípulos cobardes foram ou não bem-sucedidos na sua missão? Não estou a perguntar, irmãos, se foi fácil. Mas pergunto, foram ou não bem-sucedidos na sua missão? Estranhamente e contrariamente a todas as previsões humanas, o facto inegável que cristãos e não cristãos têm de concordar e reconhecer é que a pregação do Jesus crucificado e ressurreto chegou a todos os cantos do mundo e a todas as nações. E de que Jesus, hoje mesmo, seja no Silveiro, seja em Lisboa, seja por todo o país, mas também à volta do mundo, está a ser hoje adorado. A pergunta mais importante que nós devemos fazer neste contexto então é o porquê. Como é que isto foi possível? Como é que, contra todas as circunstâncias, o filho de um carpinteiro de Nazaré, crucificado perante todo o povo, seja hoje, passado 2000 anos, adorado em todo o mundo? Essa é a pergunta, irmãos. Porque muitos procurarão explicações ou respostas perante este aparente absurdo, mas a resposta foi dada de antemão pelo próprio Jesus. Antes de isto acontecer, Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão. O nosso sucesso, ou o sucesso da Igreja, a edificação da Igreja, não está sustentada nos méritos daqueles discípulos. A razão pela qual hoje mesmo, o Evangelho está a ser pregado em todo o mundo é porque Jesus é o Senhor de todo o mundo. É porque Ele tem a autoridade sobre todas as coisas. A razão pela qual, numa aldeia chamada Silveiro, existem umas instalações que estão cheias de pessoas de diversas etnias, de diversos passados, diversos países, diversas línguas, é porque todos estão juntos a adorar o Senhor de toda a terra, que é o Senhor Jesus. Entendem, irmãos? Os discípulos cumpriram a comissão dada por Jesus com plena consciência desta verdade. Os discípulos nunca, irmãos, acreditaram em si próprios. Jesus não estava a dizer: vão porque eu acredito em vocês. Isto foi o que o apóstolo Paulo afirmou quando escreveu à igreja em Corinto: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Entendem, irmãos? Os próprios apóstolos estavam conscientes disto. E nós também precisamos de ouvir e voltar a ouvir estas palavras como um encorajamento e conforto para nós. Por causa dos seus membros, mas por causa do seu fundamento, que é o Senhor Jesus. A Igreja existe e cresce, não pela habilidade, não pelos méritos de quem lhe pertence, mas pela autoridade de quem a Igreja pertence. Entendem, irmãos? É porque a Igreja é a Igreja de Cristo, e na medida em que a Igreja continuar a ser a Igreja de Cristo, então a Igreja continuará a ser edificada, porque ela não nos pertence a nós. E porque pertence ao Senhor de todas as coisas, então a Igreja é algo que não pode ser derrotada. É nesse contexto
E nessa fé que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Porquê? Porque ela é do Senhor Jesus. E porque Ele tem autoridade sobre todas as coisas. É essa a nossa confiança. O poder que conquistou a morte, que fez de Jesus o Rei com autoridade sobre todas as coisas. É esse mesmo poder que continua a atuar na igreja hoje. Enquanto portugueses, mesmo no meio do nosso ceticismo, das nossas dúvidas, do nosso pessimismo, Jesus continua a afirmar: olhem para mim. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Por isso, ponto número 2, a comissão. Vejam os versículos 19 e o início do versículo 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. 2 breves notas. Façam discípulos. Primeira, os discípulos são enviados a todas as nações. Este é um pormenor que nos pode escapar. Mas se os irmãos lerem o Evangelho segundo Mateus, os discípulos já tinham sido enviados. Lembram-se? Mas foram enviados a quem? À casa de Israel. Certo? Pela primeira vez eles recebem a comissão e o mandato de fazer discípulos de todas as nações. Eles são enviados a todas e a não ser que tu que estás aqui presente sejas israelita. Sabem o que é que isso significa, irmãos? Significa que Jesus se referia a ti e se referia a mim. Significa que nos últimos 2000 anos houve pessoas e houve igrejas que cumpriram esta missão para que tu e eu hoje tenhamos conhecimento do Evangelho e estejamos aqui juntos com o conhecimento de quem Jesus é, a louvar o seu nome. Entendem, irmãos? Significa que nos últimos 2000 anos esta comissão foi cumprida pela Igreja do Senhor Jesus, para que tu e eu possamos estar aqui hoje. E por isso a evangelização ainda hoje é responsabilidade da Igreja e é a resposta correta e apropriada a quem lhe foi dado o Evangelho. Porque se tu e eu, mais uma vez, sabemos este Evangelho, tivemos conhecimento deste Evangelho, foi porque alguém um dia o pregou a nós. Seja família, seja pais, seja avós, seja amigos, seja no contexto de igreja, seja num encontro casual na rua, significa que esta comissão foi sendo cumprida. A resposta apropriada é que, se nós reconhecemos a tão grande salvação que temos, em virtude deste Evangelho que nos chegou a nós, então nós devemos fazê-lo chegar a outros. Mas agora notem ao mesmo tempo que a evangelização propriamente dita, esta questão de fazer discípulos de todas as nações, é mais abrangente do que muitas vezes ou normalmente lhe atribuímos. Normalmente quando as pessoas falam sobre a grande comissão, normalmente restringe a este aspecto da evangelização. No entanto, a missão que Jesus dá é abrangente. Para Jesus, o cumprimento da comissão de fazer discípulos é feita de 2 formas complementares. E quero que vejam o texto. Porque Jesus diz: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações. E eu, se perguntar aos irmãos, de acordo com este texto, como é que fazemos discípulos? Jesus dá-nos 2 formas. Forma número 1, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O que é que isto significa? O que é que o batismo significa? É um sinal da conversão. É um sinal de que aquela pessoa foi unida ao Senhor Jesus, arrependeu-se e morre para a sua velha vida e ressuscita para uma nova vida. Amém, irmãos? Portanto, evangelização neste sentido, fazer discípulos, significa que nós anunciamos o Evangelho a quem não o conhece. O Evangelho que já foi pregado hoje. O Evangelho que nos diz que existe um único Deus, que criou todas as coisas, que nos criou a nós. Que nós todos, sem exceção, nos rebelamos contra Deus e pecamos. E por causa dessa desobediência, porque Deus é um Deus santo e é um Deus justo, nós estamos debaixo da sua condenação. Mas de que Deus, na sua bondade, na sua misericórdia, na sua graça,
no seu amor, não nos abandonou aos nossos pecados, não nos deixou condenados, mas enviou o seu próprio Filho, Deus com ele, para se tornar como um de nós, para fazer o que nós nunca conseguiríamos fazer por nós próprios. Viver uma vida perfeita de obediência ao Pai, mas depois também morrer naquela cruz. Não apenas em nosso favor, mas em nosso lugar. A receber a pena que era nossa. E de que o Senhor Jesus, que o nosso Deus nos oferece salvação. Salvação e o perdão dos nossos pecados. Se nos arrependermos e colocarmos toda a nossa confiança no Senhor Jesus. Este é o Evangelho que continua a ser pregado ao longo de todas as gerações. Mas ao mesmo tempo notem que, por outro lado, fazer discípulos não se extingue neste momento da conversão. O que é que Jesus diz? O que é que está incluída nesta tarefa de fazer discípulos? Está incluída a segunda parte. Ensinando-lhes todas as coisas que eu tenho guardado. Irmãos, discípulos significa de uma forma mais simples, tornou-se um termo técnico, mas significa da forma mais simples possível alunos, seguidores. Quando Jesus diz, vão, façam seguidores de todas as nações. Nós todos somos discípulos do Senhor Jesus, o que aqui significa que procuramos seguir Jesus em todos os aspectos da nossa vida. Amém? É isso que significa ser discípulo. Portanto, ser discípulos não é apenas receber o passe para ir para o céu. Ser discípulo significa que eu sigo Jesus em todas as áreas da minha vida. E esta é a tarefa mais básica que a Igreja tem e que a Igreja é chamada a não viver distraída. Esta é a missão da Igreja. De uma forma simples, a Igreja tem esta função e esta missão, que é de fazer discípulos, pregando o Evangelho a quem não o conhece ainda e ensinando as implicações do Evangelho a quem já é dele. Entendem, irmãos? A missão da Igreja é uma missão simples. Nós temos a tendência, ou somos tentados muitas vezes a distrair-nos com coisas secundárias. E precisamos de ser lembrados a vir uma e outra vez àquilo que é mais essencial e mais importante. Irmãos, neste vosso aniversário, a Igreja Evangélica do Silveiro pode dizer hoje que vive centrada em anunciar o Evangelho para que aqueles que não conhecem o Senhor Jesus possam vir ao seu conhecimento, e de que parte da sua missão é também edificar a Igreja, ensinando as pessoas e os membros a seguirem Jesus em todas as coisas, ensinando-os a guardar todas as coisas. É essa a vossa missão? É aí que vocês vivem focados na simplicidade desta missão? É isso que nós somos chamados, irmãos. Esta é a nossa missão. Ela é simples. Ponto número 3. A promessa. Vejam a segunda parte do versículo 20. E eis que eu estou convosco todos os dias, até ao fim do tempo. Reparem neste facto muito relevante, irmãos. A comissão que Jesus dá aos discípulos está de certa forma ensanduichada entre o anúncio de Jesus, de que tem a autoridade sobre todas as coisas, e a promessa que vai estar constantemente com eles. Ou seja, número 1, este texto é acerca de Jesus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, de que a comissão, a ação propriamente dita, não é o mais importante. Ela é a consequência. O que é mais importante? É que o Senhor Jesus é Senhor sobre todas as coisas e de que o Senhor Jesus prometeu estar connosco. O que significa que enquanto estamos aqui reunidos, o Senhor Jesus prometeu que está connosco. Entendem, irmãos? Isto muda completamente a forma como nós vemos igreja. Porque Jesus não está a dizer, Jesus não chegou ao pé dos discípulos e disse-lhes assim: olha, eu cumpri a minha missão, o Pai enviou-me, eu obedeci-lhe em todas as coisas, eu morri em vosso lugar, agora vou ascender aos céus e agora é a vossa vez. E portanto está nas vossas mãos acabar esta missão. Não é o que Jesus diz. O que Jesus diz é que a realidade é acerca dele mesmo.
A igreja vai cumprir a sua missão na certeza de que o Senhor Jesus é Senhor de todas as coisas, na certeza de que o Senhor Jesus está entre nós. E é por essa certeza que nós temos confiança. É por essa certeza que nós vivemos motivados. De outra forma, irmãos, as circunstâncias iriam engolir-nos. O que é que nós iríamos fazer quando as coisas pareciam ou parecem não andar de feição? Quando nós planeamos uma coisa e o resultado parece ser o contrário? Ainda devemos ser confiantes? Devemos viver motivados para a mesma missão? Ou visto que o mundo à nossa volta parece que cada vez mais rejeita a fé cristã, que nós devemos simplesmente resignar-nos e dizer, olha, não há nada a fazer? É isso, irmãos? Não, se nós colocarmos os nossos olhos e o nosso foco no Senhor Jesus, então, independentemente das nossas circunstâncias, nós vivemos na certeza de que a igreja é dele e de que o sucesso da igreja depende dele, não depende de nós. Nós somos chamados à ação. Não me entendam mal, irmãos. A confiança na soberania do Senhor Jesus não significa que nós ficamos sentados, não fazemos nada. Significa que nós agimos na certeza de quem o Senhor Jesus é. Porque o Senhor Jesus é quem é, porque o Senhor Jesus está connosco, então nós podemos ser confiantes. E nós podemos agir porque o resultado não está nas nossas mãos. O resultado está nas suas mãos. Por isso é importante realçar que o Evangelho segundo Mateus não termina com uma ordem, termina com uma promessa. Porque é isso que nós muitas vezes precisamos, irmãos. Nós precisamos de ser exortados à ação. Mas nós também precisamos de ser confortados de que o Senhor Jesus está connosco, independentemente das nossas circunstâncias. Jesus encoraja os seus discípulos, porque o Espírito Santo vai ser a sua própria presença com eles. Eles não somente são enviados no poder de Jesus, eles são enviados com o seu poder. Entendem, irmãos? É algo diferente. Jesus não apenas os envia, Jesus vai com eles. Lembram-se do que o Senhor Jesus tinha prometido e lemos no Evangelho segundo João? Não vos deixarei órfãos. Certo? É o próprio Espírito Santo que em nós habita, que é a presença do Senhor Jesus connosco, permanente, certa, confiada. O Evangelho segundo Mateus termina exatamente com a concretização da promessa com a qual tinha começado. Lemos isto em Mateus 1, 22 e 23. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa... Os irmãos sabem, certo? Mas muitas vezes é difícil para nós lembrarmos. O Senhor Jesus cumpriu uma das principais promessas que Deus tinha dado ao seu povo. Irmãos, lembrem-se qual foi a consequência do pecado. Foi a morte, mas ela manifestou-se como? Ela manifestou-se pela expulsão de Adão e Eva da presença do próprio Deus. Qual é uma das promessas mais repetidas ao longo do Antigo Testamento ao seu povo? Eles serão o meu povo e eu estarei com eles. A promessa, que é a reversão do próprio pecado, é de que Deus está connosco. Quando Jesus chega, não mais nós precisamos das coisas que antigamente eram necessárias para representar a pessoa do próprio Deus. Lembram-se, irmãos? Havia o tabernáculo, havia o templo, e dentro do templo estava a arca, que representava o quê? A presença de Deus no meio do seu povo. Quando Jesus chega, ele vai ao templo e afirma o quê? Eu sou o templo. Ele não o diz por estas palavras, mas os irmãos lembram-se que quando Jesus vai ao templo, e eles estão a dizer: vê estas pedras. E Jesus diz: derribai este templo e em 3 dias... E depois o evangelista acrescenta esta nota deliciosa. Ele falava sobre quê? Sobre o seu próprio corpo.
Porque Jesus é o cumprimento dessa promessa de que o próprio Deus veio habitar no nosso meio. Qual é a grande promessa que nós temos quando o Senhor Jesus voltar? Dos novos céus e da nova terra. É de que Ele estará no meio de nós. De uma forma perfeita, de uma forma completa. Ele estará connosco. Mas temos também essa certeza hoje, que embora nós não o possamos ver, Ele está connosco. E de que o Espírito Santo habita em nós. E é com essa presença que nós cumprimos a nossa missão. Por isso, irmãos, olhem à vossa volta. Olhem à vossa volta. O que é que veem? Penso que em Portugal nos habituámos a pensar no meio evangélico como um meio pequeno, composto por igrejas pequenas, com poucos recursos, e que por isso, de certa forma, devemos conformar-nos com a nossa pequenez e aceitar que não existe muito que nós possamos fazer. Sabem que muitas vezes isso acontece porque nós temos a tendência de avaliar a realidade com base no que nós conseguimos ver com os nossos olhos. Por isso temos de ser lembrados. Irmãos, quem eram aqueles discípulos? Os discípulos obedeceram e cumpriram a sua missão com base em quem Jesus é. Num país, irmãos, em que já nos habituámos a aceitar esta nossa pequenez, as palavras do Senhor Jesus relembram-nos da realidade no meio da nossa própria incredulidade. Entendem, irmãos? Meus queridos irmãos, nós não vivemos numa realidade mais difícil do que os apóstolos tiveram que viver. Entendem o que eu estou a dizer? E tal como naqueles tempos, Deus continua no controle de todas as coisas. O seu reino vai prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Por quem Jesus é. Nós podemos estar confiantes porque o Senhor Jesus está connosco. Nós podemos cumprir a nossa missão, independentemente das nossas circunstâncias, porque ela é garantida, ela está nas mãos do nosso Senhor. A igreja não é nossa, a igreja não é do pastor Jónatas, a igreja é do Senhor Jesus e por isso nós temos confiança. Esta verdade tem sido, deixem-me dizer, um conforto, uma motivação na minha própria falta de fé. Devo confessar, irmãos, e servir em Portugal é este caminho lento de confiança, também de perseverança. Mas, irmãos, falem com os vários pastores. Não existem, ou existem muitos momentos de frustração, de desânimo, em que parece que não vale a pena. E é por isso que temos que ser lembrados uma e outra vez. Voltarmos às mesmas verdades. Porque nós chegamos a essas conclusões porque olhamos para nós. Porque avaliamos as coisas com base nas nossas forças. E por isso chegamos ao último ponto, o propósito. Ponto número 4. Gostaria de chamar os irmãos à atenção a algo que já mencionei. Mas lembrarmos ou percebermos o assunto principal desta passagem. Jesus deseja enviar os seus discípulos. Jesus deseja enviá-los ou levá-los à ação. Mas não nos esqueçamos de quem é o personagem principal desta história. Irmãos, assim, o Evangelho segundo Mateus é acerca de quê ou acerca de quem? Os irmãos responderiam: é acerca da pessoa de Jesus. Alguma dúvida, irmãos? Não. Então temos a certeza de uma coisa. É de que esta passagem é acerca de quem? É acerca do Senhor Jesus em primeiro lugar. Ele é o personagem principal desta história. Porquê que é necessário lembrar isto? Porque, por natureza, nós somos pessoas egoístas, egocêntricas. Certo? A nossa tendência é viver centrados em nós próprios e a nossa tendência é lermos as Escrituras e acharmos que é acerca de nós. E, em primeiro lugar, irmãos, não é. Felizmente que não é. Porque esse é o nosso problema. A Escritura é a revelação do próprio Deus acerca de si próprio. Deus é o personagem principal desta história. É muito fácil fazer deste texto uma coisa acerca da igreja e da grande comissão. Mais uma vez, irmãos, Jesus quer enviá-los, quer levá-los à ação. É para ter uma consequência.
mas esta passagem não é primeiramente acerca dos discípulos, não é acerca sequer em primeiro lugar do mandamento que lhes dá, é acerca de Jesus. Os discípulos são claramente atores secundários desta história. Jesus é o ator principal, esta história é acerca dele. O enredo é claro. Os discípulos não dizem uma única palavra, não abrem a sua boca. As únicas palavras proferidas são pelo Senhor Jesus. Os discípulos vão para a montanha que Jesus disse para eles irem, eles apresentam-se perante Jesus e mesmo no meio da dúvida, eles adoram-no. É Jesus que toma a iniciativa e que fala. Irmãos, esta passagem é acerca de Jesus. Coloquemos os nossos olhos em Jesus. Vivamos a igreja com os nossos olhos em Jesus. Porque a realidade é acerca dele, acima de qualquer outra coisa. O que é de maior importância nesta passagem é que Jesus venceu a morte e tem autoridade sobre todas as coisas. De que ele é rei. Não nos esqueçamos disso. A comissão dada aos discípulos apenas faz sentido neste contexto, porque Jesus está no trono. Qual é o propósito final, então? É de que nós adoremos o Senhor Jesus. Irmãos, eu não estou, mais uma vez, a inventar absolutamente nada. É o que o evangelista quer que nós vejamos. Porque sabem, quando vamos ao início do Evangelho segundo Mateus, quando Jesus nasce, quem é que vai visitar Jesus? Os sábios. Gentios, irmãos. Os gentios, num texto que está cheio de referências ao Antigo Testamento, que está cheio de referências ao cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento. E quem é que nós vemos? Quem é que Mateus inclui na sua narrativa? Os gentios. Porque as promessas eram para todas as nações e são estes gentios, aqueles que não eram parte do povo, são os primeiros que veem. E o que é que o texto diz que aqueles gentios fazem? Que aqueles sábios fazem? Trazem presentes e fazem o quê? Dobram os seus joelhos perante aquele bebé que eles veem e reconhecem que é o rei. Como é que o Evangelho segundo Mateus termina? Termina com os discípulos a dobrarem os seus joelhos perante o Rei Jesus. Qual é o propósito então de todas as coisas? É que nós dobremos os nossos joelhos. É que nós ouçamos as palavras do Senhor Jesus, reconheçamos quem Ele é e também nós dobremos os nossos joelhos em louvor a Ele. Jesus deseja, irmãos, que a sua igreja continue a cumprir a missão que Ele nos confiou. Mas a igreja continua a ser dele e é o Senhor Jesus que edifica a sua igreja. Por isso, irmãos, Jesus é o fundamento. Ele é o sustentador. Ele é a razão de ser da missão da igreja. A grande comissão não é um fim em si mesmo. Jesus é. É por isso que alguém disse: as missões existem porque a adoração ainda não existe. Porquê? Porque quando chegarmos ao céu, evangelização e missões já não serão necessárias. Porque teremos de forma perfeita a adoração a Deus. Louvor a Deus. Qual é o fim de todas as coisas? É o povo de Deus reunido a fazer o quê? A adorar a Deus. A adorar o Rei dos Reis. Nós somos enviados porque Jesus é Rei. Nós vamos e cumprimos esta missão porque nós temos o seu poder através do Espírito Santo que habita em nós. E nós anunciamos a Jesus, mantendo os nossos olhos fitos nele, porque Ele é a razão de ser e o propósito das nossas vidas. E é por isso que nós dizemos: a Ele seja dada toda a glória. Amém? Vamos orar.